Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Superar, o nosso podcast aqui que é feito com muito carinho e hoje o segundo episódio do ano de 2025. Estou muito feliz de ter você aqui comigo e você que ainda não acompanha, já curte, já segue o canal aí para você acompanhar todos os conteúdos. Aproveita e dá uma descida aí para você conhecer os conteúdos que fizemos ano passado, que tem histórias maravilhosas que eu tenho certeza que pode te ajudar a superar muitas coisas na sua vida. Mas hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz porque eu tenho duas convidadas que são convidadas mega especiais, gente. Fica comigo se você quer aprender a vida, mesmo você que não é jovem, mas você que tem aí já está em outra fase da sua vida, você tem muito a aprender com essas jovens aqui, eu tenho certeza. E você, jovem, ouça com muito carinho, receba no seu coração essa palavra e essas histórias aqui que foi feito com muito carinho, de forma especial para vocês. Hoje eu tenho a honra de receber a Lara Carneiro, que é minha filha, de 18 anos, quase 19, falta menos de uma semana para ela fazer 19 anos. E a Beatriz Fantin, que tem 19 anos, não é isso, Bia? Isso mesmo. Então, gente, a Lara Carneiro é minha filha, tenho a honra de recebê-la aqui pela segunda vez. E para falar um pouquinho para vocês entenderem como que foi essa ideia. Surgiu no meu coração, Deus tocou no meu coração que a gente precisava trazer uma palavra para os jovens, né? Eu falo muito, eu já trouxe aqui casais, homens, mulheres, histórias de superação voltada para diferentes fases da vida. E antes de começar 2025, eu recebi esse toque no meu coração, Deus soprou no meu coração assim, que a gente precisava falar para os jovens, para essa geração. E quando eu pensei em jovens, eu pensei na hora, de imediato, nelas duas, porque eu sou suspeita, mas não puxando para o meu lado, mas a Lara é minha filha e é de fato uma jovem que para mim ela é diferente no mundo de hoje. Sempre foi, eu sempre a vi com um comportamento diferente, com um brilho diferente, com a mão de Deus, o toque, a forma como Deus conduzia a vida dela sempre para ajudar o próximo, até mesmo no retorno de tudo, a criação de um filho, quando a gente vê o filho crescendo e vê o desenrolar da vida, dos frutos que a gente vai colhendo, a gente olha e pensa, nossa, realmente a minha filha é diferente, valeu a pena todo o esforço assim. E não menosprezando outras pessoas a título de comparação, não. É porque a gente sabe que a juventude não está fácil, cada vez mais a gente vê os desafios da criação de filhos e reconhecer isso nos tempos de hoje não é nada tão difícil. A gente observa comportamentos e padrões aí na juventude ao nosso redor e realmente a gente vê histórias muito tristes. Então a Lara, para mim, eu tenho ela como de fato um exemplo na juventude. E eu falo isso para ela e ela realmente me enche de orgulho. Então, quando eu pensei nesse tema, todo sentido só aconteceria se fosse com ela, em primeiro lugar. E do ano passado para cá, eu tive a honra de conhecer a Beatriz. Beatriz Fantin é filha dos pastores da nossa igreja, Reinaldo e Thaís, que são pessoas assim, que eu admiro muito. E convivendo com a Bia, gente, eu fico assim cada dia mais encantada, que é a mesma sensação que eu tenho com a Lara. Como que são jovens que são separadas desse mundo? Assim, eu gosto muito de uma passagem que fala assim, que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então eu vejo que existem jovens sendo levantadas nesse novo tempo para fazer a diferença nessa geração. E assim é a Beatriz e assim é a Lara, graças a Deus. Então, a primeira vez que eu vi a Bia ministrando na igreja, eu chorei. Eu te cantei. Depois de conversar com ela, eu chorei. Eu chorei, eu emocionei porque eu falo assim, com os olhos de uma mãe, assistindo uma jovem brilhando, falando de Jesus de forma tão linda, você olha e fala, meu Deus, como é bom a gente saber que a juventude tem jovens assim como vocês. Como é lindo, assim, como aquecendo o coração da mãe mesmo, para entender como Deus é maravilhoso, porque através dessas jovens nós vamos formar outras gerações, porque virão os filhos dela e os netos delas, então são pessoas separadas nesse mundo, capacitadas para fazer a diferença, né? Nessa geração e nas próximas. Então, tenho muito orgulho de conviver com a Lara e conviver com a Bia, e eu quero que você acompanhe essa história e encha seu coração aí também de esperança, tá bom? Então, para começar, eu quero que elas se apresentem, falem um pouco quem é você, sua idade. Aliás, já falei a idade, né? Mas fala quem é você e como é que está a sua vida hoje, o que vocês fazem. Vamos lá, então. Lara Carneiro.
Oi, gente, bom dia. Bom, eu sou Lara Carneiro e eu sou estudante, vou começar a faculdade agora e tô nessa fase de mudança e tá sendo assim, tem muitos desafios nessa fase de mudança, porque muita gente escolhe caminhos diferentes, então a gente tem que escolher, porque muitas vezes a gente convive com pessoas desde a época que a gente nasceu, e aí quando chega uma determinada época da vida, a gente tem que saber diferenciar quem a gente quer andar. Então eu acho que os desafios da idade atual que eu tô, é essa, escolher as pessoas que a gente convive, porque é muito fácil andar com os mesmos a vida toda, mas é mais fácil ainda a gente ser levado por essas pessoas. Então eu acho que o maior desafio atual é escolher, é selecionar as pessoas, por mais difícil que seja. Verdade, Amei. é verdade. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou universitária, faço direito, sou maquinzista de carteirinha. Hoje eu trabalho também no escritório de advocacia aqui em Alphaville. Sou cristã, nasci numa família de pastores, meus avós são pastores, meus tios são pastores, meus pais, todo mundo. Então eu já nasci na igreja, eu cresci aprendendo sobre Jesus. Lógico, sempre uma questão mais infantil, depois eu fui conhecer Jesus por mim mesma e não pelos meus pais, me apaixonei. Venci aí uma fase de uma adolescência e estou vencendo a juventude como uma pessoa que de verdade defende os seus princípios e vive aquilo que acredita. E o que a Lara falou aqui sobre escolher as suas companhias, as suas amizades, as pessoas que você entende que estão dispostas a viver essa nova temporada com você é muito real. Eu sempre tive que fazer isso na minha vida, entender quem agregava em mim e quem não agregava, quem me colocaria mais perto do meu objetivo e quem me afastaria dele. E graças a Deus, Deus tem me direcionado, eu tenho encontrado as pessoas certas, estou rodeada de pessoas muito boas, pessoas que me edificam, pessoas que me aproximam de Jesus, pessoas que me aproximam do meu objetivo profissional também. Então, graças a Deus, Deus tem feito tudo do melhor. Glória a Deus. Amém. E quando a gente pensa assim, né? Filha de pastores, já tem de cara, assim, já nasce com uma certa cobrança, né? Um peso, não é? Eu acredito que sim, né, Bia? Sim, não, é verdade. E assim, gente, o interessante, que não é porque, isso eu observo ao longo da vida, não é porque os pais são pastores que significa que ela seria essa filha como ela é. Não significa que só porque eu dei todo um direcionamento à Lara, também foi criada dentro da igreja, cresceu, fez parte dos ministérios, eu ajudava e ela me ajudava também, ela tomou frente dos movimentos, sempre fez questão de participar, mas isso não é uma garantia quando vem dos pais. Essa garantia eu percebo que é quando vem da própria pessoa, que é o que você falou, você mesmo teve as suas escolhas e decisões. Porque a gente vê filho de pastores que às vezes se desvia, que vive completamente diferente da família, né? Muitos. Na verdade, por ter crescido muito no meio de pastores, as reuniões de igreja, essas coisas, eu sempre vi muitos, infelizmente, muitos filhos de pastores perdidos. Lógico, dou também todo um crédito aos meus pais e à minha família, porque eu também acredito que quando um filho ele é capaz de ver o pai dizendo algo no altar e vivendo aquilo dentro de casa, aquilo também edifica e ensina de alguma forma. E graças a Deus, assim, eu sempre vi os meus pais, e não só meus pais, mas toda a minha família, meus avós, meus tios, minhas tias, sendo dentro de casa, num ambiente familiar, num ambiente confortável, exatamente o que eles eram em cima do altar. Então, isso também me aproximou de Jesus, me fez me apaixonar por ele. Mas é exatamente o que você disse. Eu costumo brincar, inclusive quando eu tenho alguns discipulados com filhos de pastores, de que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, não é porque meus pais são pastores, não é porque os seus pais têm alguma posição na igreja, que significa que você automaticamente já tem algo com Deus. Não, Nossa, você adorei precisa, essa frase. Deus não tem netos, ele tem filhos. Então, eu precisei... lógico, a gente cresce, eu sempre acreditei em Deus, sempre gostei muito. A minha mãe conta as histórias de que quando eu era pequenininha, bem pequenininha, assim, no mini maternal na escola, eu levava a Bíblia, colocava a Bíblia debaixo do braço e falava que ia pregar. Ai, gente! Na sala. Sempre gostei de falar, né? Aí eu falava que eu ia pregar. E eu pregava, eu botava todo mundo sentado e ficava lá colocando as histórias. Sério, eu tenho até foto disso. Mini pastora. Mini pastora. Então, eu acho que eu sempre tive uma tendência a isso. E também pelo ambiente muito saudável familiar que eu cresci, eu também acabei que sempre gostei muito da igreja, das coisas de Deus. Mas, lógico, eu tive um processo também
de deixar aquela fase de um Deus mais criança, de enxergar Deus com essa visão mais bebê para poder enxergá-lo adulta. Então, não, peraí, Deus também é meu pai. Só que se ele é meu pai, eu preciso criar intimidade, eu preciso desenvolver algo a mais, eu preciso desenvolver um relacionamento. E aí, quando eu fui tomando um pouco mais de idade, eu lembro que eu tive uma experiência muito forte com Deus, que foi quando eu percebi que era exatamente aquilo que eu queria, que eu estava no caminho certo, e foi quando eu comecei a desenvolver uma intimidade maior com Cristo, e aí não ser mais neta, agora ser filha. Amém, que lindo. Amém. Que lindo. E olha só, ainda que a gente saiba, como eu coloquei, né, que a salvação é individual, mesmo que os pais façam tudo, cada um vai ter suas escolhas. Sim. Mas uma coisa que conforta nosso coração de pais, o exemplo arrasta. Quando você estava falando aí de você na escola com a Bíblia e todo mundo sentado te ouvindo, porque você via isso. Sim, sim. Então, olha como é, assim, gente, desde que o mundo é mundo a gente sabe disso, mas como é poderoso quando a gente vai confirmando, né, as histórias. E eu falo muito isso em relação ao exercício físico, ao cuidado da saúde, não só a saúde espiritual, mas a saúde física, mental, de todas as áreas da nossa vida, porque são estudos e relatos, e até com a minha própria jornada da vida que eu vejo, as casas, os ambientes onde as pessoas, os pais se exercitam, os filhos também exercitam, ou tem uma tendência para alguma fase da vida ele vai se exercitar, porque ele lembra que aquilo era um pilar importante dentro da casa dele, que ele já tinha rotina ali. Assim mesmo, ao contrário, quando não exercita, vive no sedentarismo, vive alimentando mal, e os filhos já vão crescendo com obesidade, com uma série de problemas. Então, em tudo, né? No mundo espiritual, no mundo físico, na saúde, para tudo, o exemplo realmente arrasta. Arrasta. Um filho, lógico, a gente sempre escuta o que os pais dizem, mas as atitudes, elas acabam que marcam muito mais e falam muito mais, né? Então, lá em casa, você até falou do exemplo da saúde, de alguém que tem uma vida ativa. Minha família sempre foi muito sedentária, até que o meu pai conheceu vocês, né? Teve a vida mudada, emagreceu muito, e aí começou nessa vida mais ativa, e ele arrastou todo mundo. Tanto que hoje todo mundo faz academia, todo mundo come saudável, todo mundo vive uma vida saudável. Através de uma pessoa, olha, Sim. de um da casa. Sim. É o que eu falo, às vezes basta levantar às vezes a pessoa fala assim, só eu na minha casa, é muito difícil, ninguém colabora, ninguém faz dieta, ninguém exercita, mas essa pessoa sempre precisa abrir a mente e pensar assim, através de mim as coisas podem começar a ser mudadas. Aí a gente vê pessoas mudando, os colegas no ambiente de trabalho, em casa, para os filhos, para o marido, para todos os ambientes que ela convive. Seu pai, sua mãe hoje já muda a igreja. A igreja está passando por uma... É verdade, a igreja está passando por uma mudança. Isso, através da mudança dele, que foi uma coisa linda, transformadora, o quanto ele restaurou a saúde dele, né? E, assim, como que o exemplo arrasta não só dentro de casa, mas em todos os ambientes, né? A Lara também, a minha filha, mesma coisa, né, filha? Às vezes tinha uma fase que estava com preguiça de exercitar e tal, mas ela tá lá acordando todo dia e vendo a mãe. É impossível não ser motivada, porque às vezes até não é nem motivação, é sentimento de culpa. Poxa, minha mãe tá dando tudo de si e eu tô aqui. Não consigo malhar, não consigo fazer nada. E às vezes a gente tem que ter uma pessoa assim, mesmo que seja uma pessoa dentro de casa, para motivar, porque se depender de nós, muitas vezes nós vamos deixar para lá, a gente vai sempre arrastando, não, depois eu faço. E ter alguém é um sentimento assim de apoio. Você tem alguém lá que vai te ajudar, mesmo de longe. Minha mãe me motiva, ela me liga para ver se eu fui na academia, se eu malhei, se eu fiz cardio. Então, assim, é muito importante ter um exemplo dentro de casa. E não só um exemplo profissional, mas, igual a Bia falou, um exemplo que também siga dentro de casa, dentro do pessoal. Porque a gente segue os pais, é muito fácil a gente falar assim, igual a Bia, ela é filha de pastores e se ela não tivesse o exemplo dentro de casa, para ela, do que o pai dela falaria no altar, muitas vezes não serviria para ela, porque ela separaria o pessoal de profissional. Então, seguir o exemplo no pessoal, dentro de casa, faz toda a diferença para os filhos, acho que para a família toda. Sim. Porque não vira uma coisa só do trabalho, pensar assim, não, ele é assim só em um determinado momento. Quando tá dentro de casa, a gente vê que a vida da pessoa é daquele jeito, e aí a gente motiva, a gente muda, a gente aprende. E eu acho que é assim que a gente consegue
se relacionar melhor, tipo, igual Bia com a relação com Deus. É muito melhor para ela ver o exemplo dentro de casa. Eu tenho certeza que o que te motiva mais é a sua família saudável dentro de sua casa, né? Sim. Mais do que a profissão dos seus pais. Porque eu acho que dentro de casa muda tudo. O que você vive É dentro de verdade. casa é muito maior do que qualquer área. É verdade. E, às vezes, falando do mundo dos jovens, muitas vezes os jovens se deparam com a falta de tempo para cuidar, para exercitar, que era o que muitas vezes eu via pegando lá em casa. Lara sempre foi muito dedicada para os estudos, ela sempre gostou de ter a rotina de estudos e em fase mais apertada ela queria aumentar essas horas de estudo, às vezes 11 horas da noite estava eu lá tentando tirar ela da frente dos cadernos e tentando fazer um momento de descanso, e com isso facilmente ela abandonava os exercícios, porque ela fala: mãe, você está vendo minha vida, eu não tenho tempo para isso, eu não estou tendo tempo nem para estudar todas as matérias que eu queria, como é que eu vou parar para ir? Eu Olha, passei pela mesma coisa. entendeu? Então eu acredito que todos os jovens passam isso, mas nessa hora eu precisei ir trabalhando a mentalidade dela para ela entender que ela não está perdendo quando ela para de estudar, faz uma pausa e sai para se exercitar. Na verdade, é complementar. O jovem que consegue se exercitar, ativar os hormônios do bem-estar, cuidar da saúde física e ir ajudando já para a saúde mental, porque o exercício físico ele comunica com sua saúde mental diretamente. Na verdade, ele está somando o processo. Isso melhora o seu estudo, o seu foco, a sua determinação, a sua força, a sua energia para estudar. Porque é cansativo, né, gente? É cansativa a jornada de estudar, de se preparar para um vestibular, para fazer, ou mesmo para a escola, para o tempo de escola, ou no cursinho, época de provas. É desafiador. Então, nesse momento, entrar na mente do jovem e mostrar: ei, você não está perdendo, você está ajustando aqui e colocando, adicionando coisas que precisam para a sua performance melhorar. Então, o exercício físico ele faz parte do ambiente de estudo. Então, quando ela foi entendendo isso, foi ficando mais fácil. Aí ela mesma já foi montando a rotina dela, assim, nesse dia eu vou entrar nesse horário, nesse dia vai ser esse horário, porque sempre tem solução. Quando a gente pensa que não tem tempo, é porque está existindo a má gestão do tempo. Existe o tempo. Esses dias, Lauren, eu ouvi uma frase, eu tava na minha célula e uma das meninas disse que tinha ouvido a frase de que se você tá falando que não tem tempo pra nada, é porque você tá gastando seu tempo nas coisas erradas. Olha isso. Isso foi muito forte. Eu lembro que todo mundo na célula falou isso. Meu Deus, é verdade. Não é que a gente não tem tempo pra nada. A gente tá só gastando nas coisas erradas. Exatamente, exatamente. Eu gosto de falar sobre o tempo, eu vou só colocar aqui para o pessoal entender, antes de eu esquecer, essa narrativa de 3, nós temos 3 partes do dia. Se o dia tem 24 horas para todo mundo tem as mesmas 24 horas. Gente, deveria ser 8 horas de sono, na verdade poucas pessoas dormem 8 horas de sono, né? Mas vamos colocar como se fosse 8 horas de sono, 8 horas de trabalho ou de estudo. E aí, sobraram 8 horas. Veja, se você estudou ou trabalhou por 8 horas, se você dormiu 8 horas, sobrou um bloco de 8 horas. 8 horas é muita coisa, gente. Dá para fazer exercício, dá para fazer um lazer, dá para cuidar das coisas pessoais, da casa, ou o que for que você tiver pendente. O que você está fazendo com essas 8 horas? Então, se a gente parar para pensar, o tempo existe. É exatamente isso que você falou, é o que acontece. Então, já fica essa dica, organiza seus 3 blocos de 8 horas na sua vida que as coisas acontecem. Muita gente não tem, né, 8 horas de trabalho. Talvez fique mais difícil, porque tem gente que trabalha o dia todo. Sim. Mas, assim, a gente tem que pensar que, independente do trabalho, do estudo, de determinado tempo do dia, porque todo mundo tem uma rotina diferente, a gente tem que pensar em 3 pilares. Eu aprendi isso numa mentora que eu tive durante meu período de cursinho. São 3 pilares essenciais que a gente não pode mudar eles de lugar, que é saúde, estudo e lazer. Você não pode mudar o estudo em relação à saúde. Não importa se você está estudando de 1 às 4 da tarde. Se seu horário da academia era 4 da tarde, você vai parar e vai para o horário da academia. Porque se fosse qualquer outro compromisso, como se fosse um médico, você pararia. Então, você abriria mão de 1 hora de estudo para ir no médico. E é a mesma coisa, cuidar da saúde está relacionada à medicina, à educação física, a tudo. Então, se você pararia seu estudo para ir no médico, para ir numa psicóloga, para ir resolver um problema, você tem que parar para fazer uma atividade física, porque o pilar da saúde ele tem que estar em primeiro lugar. E por mais que a rotina seja completamente, assim,
desgastante, a gente tem que pensar na saúde em primeiro, não no corpo e não sei o quê, porque isso tudo agrega, isso tudo é resultado do quando você cuida de sua saúde. Então, assim, eu acho que substituir um horário da sua rotina para cuidar da sua saúde vai agregar em tudo na sua vida, no trabalho e tudo. É verdade. E é por que a primeira coisa, quando falta tempo, a gente pensa em tirar o exercício físico? Por que será? Porque, na verdade, você não está colocando como tão importante ele é, que é o que ela falou. Se fosse outra coisa, você se virava. E por que por exercício físico você vai abandonar? Porque você está colocando o exercício físico, o cuidado com a sua saúde, como algo negociável, e não deveria ser. Cuidado com a saúde deveria ser inegociável. Quando você entrar nesse comando, pensando nesse sentido, você vai entender, não existe a opção. Eu não vou negociar esse horário. Eu vou fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente precisa ajustar, remanejar o horário. Que eu, por exemplo, amo treinar de manhã, é meu melhor horário. Mas tem dia que eu treino à noite. Tem dia que eu vou para academia eu e meu marido vou para academia 9 horas da noite, até 10 horas da noite. Por quê, gente? Porque a vida é assim. Às vezes você precisa ajustar, mas tudo bem ajustar. O importante é que você não deixe de fazer, porque às vezes você deixou de fazer e não teve tempo porque você ficou lá falando sim para pessoas e para situações, resolvendo várias outras coisas, mas você falou não para você. Às vezes a gente não tem coragem de falar não para o outro, mas fala para você. Aí você cumpre os compromissos com todo mundo, mas não cumpre com você. Né? E aí quem vai pagar o preço disso é você, com certeza, né? Então os jovens também passam por esse desafio. É verdade. E a questão de se exercitar é mais do que estética, né? Porque tem jovem, tem muito essa questão na cabeça de que ir pra academia, comer bem, acaba virando uma questão, não, é para poder ficar mais bonito. Mas, na verdade, é qualidade de vida. Eu descobri isso da pior maneira possível, assim como a Lara. Eu também estava, na época do vestibular, né? Eu já comecei a faculdade, mas antes de passar, eu estava também na época de vestibular, e é uma época muito difícil, você praticamente não tem tempo para nada além de estudar. E eu também acabei negligenciando a academia, depois comecei a trabalhar, eu trabalho e estudo, então a vida também é uma loucura. E eu também comecei toda vez, se eu não tinha tempo para poder fazer alguma coisa, eu tirava a academia para poder arrumar o tempo, ao invés de tirar outra coisa que eu deveria tirar. E é ruim porque a gente perde qualidade de vida. Na verdade, depois que eu voltei a comer bem, eu voltei a me exercitar, é impressionante como meu dia rende melhor, meus estudos rendem melhor, as minhas notas na faculdade melhoraram depois que eu emagreci, que eu voltei a treinar. Então, é mais do que estética, é qualidade de vida, com certeza. Verdade. E aí, quando se enxerga isso, muda o jogo. Né? É verdade. Agora, aproveitando sobre o nosso tema, pode superar, eu quero falar com vocês para a gente descobrir o que foi, assim, queria que vocês, cada uma, contassem uma fase ou uma história, ou a opinião de vocês, o que vocês precisaram superar para chegar aqui onde vocês estão, né? Como eu falei, a Lara acabou de passar no vestibular, uma fase linda, eu tô toda feliz, cheia de orgulho. Mamãe está toda orgulhosa, vai começar a estudar agora o curso exatamente que ela sonhou a vida toda, foi aprovada em medicina, e numa cidade que eu desejava muito, assim, que é uma faculdade que a gente sabe que comunica muito com o que a gente vive, que os pais pensam nisso tudo, né? O ritmo, como vai ser a vida do filho. Então, assim, eu estou muito feliz porque tudo deu certo. Deus pôs a mão e agiu da melhor forma. Então, ela está vivendo um tempo especial. A Bia, que já foi aprovada, foi ano passado, né, Bia? Entrou no ano passado em Direito, já está aí construindo uma carreira de forma linda. Então, assim, elas já estão colhendo os frutos. Mas para colher esses frutos aqui, com certeza elas precisaram superar algumas coisas. Então, queria que vocês compartilhassem qual foi a fase mais difícil, assim, ou o que vocês precisaram viver para conseguir superar e chegar até aqui. Pode ir, Lara. Comece você. Assim, eu acho que a maior fase de superação é quando a gente tem que escolher. Na verdade, eu acho que começa já na infância, quando a gente tem que pensar, todo mundo perguntando, o que você vai ser quando crescer? E muita gente não sabe. E, às vezes, eu convivi no cursinho com pessoas que estavam lá há 3 anos e não sabiam o que queriam ainda. E eu acho que a maior superação é a gente ter autenticidade para escolher o curso, não por causa dos pais, por causa da família. Eu acho que a gente tem que escolher por nós mesmos, porque vai ser a nossa vida dali para diante. Até nosso último dia de vida, a gente tá responsável por ter aquela missão na Terra. Então, eu acho que o maior desafio é a gente ser autêntico para escolher o curso.
E muitas pessoas, assim, eu quis medicina, sempre quis medicina, eu acho que eu nunca nem tive um plano B. E toda vez que eu me sentia incapaz, eu pensava, poxa, eu acho que eu devia largar. Porque muita gente fala, não, medicina é muito difícil, o direito é muito difícil, você tem que ler muito, você tem que estudar muito. E assim, isso acaba que desmotiva a gente, porque infelizmente a gente é influenciável, não por todo, mas pela família, e muitas vezes a família vem falar isso pra gente. Então eu acho que a maior dificuldade nesse período é ser autêntico. Não só no estudo, né, mas também para ter uma escolha de vida, pessoas. Mas nessa questão de estudo, eu acho que é autenticidade. Porque, e além disso, depois que você escolhe o curso, que você fala, não, eu vou fazer aquilo, vou estudar para aquilo, existem várias dificuldades. Você vai com um cursinho, você vê pessoas que estão lá há anos, e você pensa assim, poxa, eu estou no primeiro ano, imagina eles que já estão no quarto, quem sou eu perto deles? Então, assim, além disso, a gente tem que criar um tanto de sentimento interno, assim, quando a gente está passando por essas fases de cursinho, de estudo, na escola mesmo, a gente se compara. Então, eu acho que nosso interior ele tem que estar muito fortalecido, e é muito difícil ter isso. Ainda mais quando você convive com várias pessoas, assim, que têm opiniões diferentes sobre o seu curso. É quase impossível a gente confiar que, não, eu estou ali, eu vou fazer isso, eu não vou mudar de curso, eu vou continuar com essa ideia. E ainda mais vendo as pessoas que ainda estão tentando entrar nesse curso. A gente desmorona, assim. É quase impossível a gente conseguir ficar bem pleno o ano todo. Então, eu acho que a maior dificuldade é o sentimento interno no estudo. O estudo é muito difícil, não vou negar que é assim, continuar estudando todos os dias, ter foco todos os dias é quase impossível. Tem dia que a gente não quer fazer nada, tem dia que a gente só quer chorar depois de uma nota, depois de um simulado, mas o foco, a determinação é aquilo. Você não é uma coisa negociável, não é negociável estudar. Hoje eu não quero estudar, não existe essa possibilidade. Eu acho que o maior desafio é também esse, sabe, de negociar estudo. Eu vejo muitas pessoas que estão assim, tentando medicina, tentando qualquer outro curso, só que elas negociam o estudo da semana. Então, assim, hoje eu não estou bem, mas várias pessoas também não estão bem. Eu não fui bem no simulado, então eu acho que eu vou desistir. Mas muita gente também não foi bem. O simulado estava difícil para você, mas está difícil para todo mundo. A prova é a mesma, a situação é a mesma. Só muda a forma que você enxerga, a forma que você está dentro de si, sua determinação, sua autoconfiança. Então, eu acho que a dificuldade é a gente conseguir moderar nosso sentimento em relação ao estudo, à vida, a tudo. Porque A a autocobrança. autocobrança, tudo. Eu lembro que você sofria quando tinha algum problema externo que te afetava. Sim. E ela se cobrava muito. E você tá falando, eu tô lembrando que essa é uma coisa boa pra gente pontuar até pros jovens. Porque eu falava com ela assim, do mesmo jeito que você tá passando desafios, os outros também passam. O seu desafio nessa fase é mas o outro tá vivendo outra história, outros desafios, e ele também está lutando. Então, quando a gente pensa, né, nos concorrentes, digamos assim, até os seus concorrentes estão também com problemas, com dificuldades, com altos e baixos, lutando para conseguir estudar mais. Então, às vezes a gente fica se cobrando tanto que a gente esquece que essa é uma realidade de todo mundo. Então, o entregar seu melhor é o seu melhor mesmo, né? Até Mas, o interno da até no interno, porque se a gente se comparar, fica bem difícil mesmo. E a luta pela não comparação é um desafio mesmo. É quase impossível ir por cima, que tá todo mundo ali, ainda mais pessoas que estão há muitos anos, geralmente é curso mais concorridos. Então, assim, você vê o tanto de concorrente ali todos os dias com você, é quase impossível não se comparar. Então, seu maior desafio foi esse? Foi monitorar os sentimentos, as sensações e falar, não, tá tudo bem, eu tô aqui, e pensar só em você. Porque é o seguinte, se a gente tá num jogo e a gente olha pro placar, a gente perde a bola. Então, se a gente tem que estar no jogo olhando para a bola, se você parar para olhar para o placar, você perdeu a bola. Isso. Então, eu acho que a dificuldade é essa, de parar de olhar para o placar e só focar na bola e focar no jogo. Eu acho que essa é a dificuldade. Maravilha. E a mãe coach? Super orgulhosa agora. E porque assim, tem aquela coisa de falar assim, santo de casa não faz milagre, mas eu fico sempre plantando a sementinha. Mesmo que eu sei que ela assim não ia parar para me ouvir como uma paciente, como uma cliente minha, ela nunca pararia, mas mesmo vamos supor que estava absorvendo 30% ali, 40% do que eu estava falando, mas estava sendo plantada a sementinha. E lá em casa, um ambiente de estudo, eu organizei, coloquei frases, né, filha? Que eu fiz tudo, os quadros da águia, do leão, eu pus tudo assim. As frases motivacionais, eu comprei e colei na parede aquelas frases de MDF,
como é que chama aquela Só vence amanhã se não desistir hoje. a principal eu pus grandona lá, você só vence amanhã se você não desistir hoje. Aí todo dia de manhã eu saía do quarto e já ia lendo a frase, você só vence amanhã se não desistir hoje. Bom Não dia! desista. Então assim, ela sentava para estudar na bancada de estudo com a frase na cara dela, assim, de todo tamanho. Então assim, a gente pensa que é bobagem, a gente brinca, mas isso faz toda a diferença. Faz. Você está ali diariamente plantando estímulos e olha como ela agora traz esse relato. Então, todos os detalhes fazem a diferença, porque realmente é um combate diário. E o emocional é onde a gente ganha ou perde o jogo, Sim, né? é verdade. É Então- verdade. E ver a influência, né, de uma mãe que tá ali levantando a filha, ao invés de rebaixar todas as vezes que falasse, ai, não tá dando certo, então vamos deixar pra trás. É. Não. Alguém ficou influenciando, que falou, não, Isso. você vai conseguir. Isso. E deu. E às vezes outra coisa que eu acho importante também é ajudar a ressignificar para tentar diminuir essa autocobrança. Porque nesse processo vocês entram numa autocobrança Sim. muito grande. Então eu às vezes tinha que fazer o caminho inverso, eu tinha que trazer ela para, ei, tá tudo bem errar, tá tudo bem uma nota ruim, né? Lara formou eu todo o tempo de escola, chegou no terceiro ano, ela nunca tinha tido uma nota vermelha, uma média. Não sei se hoje ainda fala nota vermelha, na minha época era. Nunca tirou uma nota vermelha, nunca perdeu uma média. Então, assim, quando eu peguei o boletim dela, eu falei, gente, que coisa linda, que orgulho. Mas ela sempre se cobrou muito. Então, o trabalho não era para ficar obrigando ela a produzir mais. O trabalho com ela já era ao contrário, era para menos. Tá tudo bem, acontece de você perder média, acontece não, para ela não. Para ela não acontece. Beleza, ok. Então, ela atingiu a meta dela, ela queria formar sem perder média, beleza. Mas aí chega na fase de cursinho, na fase de faculdade, ela quer levar esse padrão. E é pesado sustentar isso, é pesado. Então, essa sobrecarga da pessoa que se cobra muito é tenso, porque a pessoa vive uma cobrança ou exigência com ela mesma e é pesado sustentar isso. Então, eu vim fazendo um trabalho com ela nos últimos tempos de desconstruir. Tá tudo bem, um dia que você não tá bem vai conseguir, ao invés de estudar 4 horas, você vai conseguir estudar só 2. E tá tudo bem. Amanhã você vai estar melhor. Eu tenho que continuar estudando aqui, eu parei de chorar e vou continuar estudando. Não, se você está nesse estado, o estudo não vai fazer efeito nenhum. A sabedoria hoje vou estudar menos, vou entregar os pontos hoje não é hora de estudar, vou me recompor. Certo. Amanhã eu estarei melhor. Então, aceitar perder o jogo, às vezes, é necessário, né? E não é perder, você só está ajustando para amanhã você ganhar melhor, É verdade. né? É lógico que a gente não quer formar filhos fracos, a gente quer jovens fortes que, na corrida da vida, como diz meu pastor no último culto, o importante não é correr, é ganhar. Não vem com essa de falar importante é participar, não. Importante é ganhar. Você nasceu para ganhar, você nasceu para vencer. E eu concordo com isso. Vocês nasceram para vencer e vocês estão vencendo. Só que nesse trajeto para chegar na vitória, alguns momentos a gente precisa só adaptar, Sim. ajustar, porque quando você se cobra demais, você está sugando e você vai ficar, às vezes, sem a sua armadura no melhor ponto, sem as suas melhores armas, digamos assim. Porque você vai enfraquecendo de tanto que você cobra de você. Então, às vezes a gente esquece de ser gentil com a gente mesmo, né? Então, ajustar isso também eu acho que é legal, porque vocês merecem olhar para vocês com amor, né? Com carinho também. Mas e para você, Bia, como que foi? Pra mim, você diz essa fase de vestibular em específico? Não, acho que na jornada como um todo, o que foi o que você mais precisou superar? O que você acha? Então, na verdade, assim, eu, graças a Deus, eu tive uma infância muito boa, assim como a Lara, eu sempre tive pais que me impulsionaram muito. Meus pais também gostam muito dessa mesma área que a Lauren, então, graças a Deus, eu nasci num lar muito saudável, eu tive uma infância muito saudável e uma juventude muito saudável também. Mas, de longe, assim, eu acho que o que sempre foi um desafio, mas com o tempo eu peguei gosto desse desafio, sempre foi não perder o meu posicionamento diante dos meus princípios, mesmo diante de pessoas ou lugares diferentes, às vezes fora da minha bolha. Então, por ser filha de pastor, eu sempre fui muito taxada, assim, tipo, ainda mais não na igreja, mas em lugares do lado externo da igreja, de viver numa bolha. Enfim, quando eu entrei na faculdade, quem abre meu Instagram, em 2 minutos você descobre quem eu sou e o que eu defendo. É muito fácil de descobrir.
E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, o primeiro assunto, assim, que saiu da galera antes das pessoas me conhecerem, era que eu era muito conservadora e radical. Aí, quando isso chegou no meu ouvido, ainda falei assim, nossa, então avisa que eles estão certos. Então, é isso mesmo. Não foram adiados. Radical é isso mesmo. É verdade. Então, com certeza, o maior desafio sempre foi não deixar com que o ambiente me influenciasse e me tirasse do foco. Então, eu cresci para servir um Deus, eu fui ensinada nesses princípios, eu tenho ideias certas, eu tenho foco certo, eu sei o que Jesus espera de mim e eu sei que é isso que eu quero viver. Então, ao longo da vida, mesmo diante das situações, às vezes as pessoas, sempre foi muito difícil para as pessoas entenderem que eu realmente gostava de estar na igreja, que aquilo era uma paixão minha. Teve já muita gente que achou que eu era meio que obrigada por ser filha de pastor, que era com uma máscara, que eu só fazia porque era filha de pastor, mas não é verdade. Eu sempre tive... Eu cresci com esses princípios e eu sempre tive que defender eles. Então, às vezes, passar pela escola, que foi uma fase muito difícil, até relacionada a professores, tive alguns embates, assim, relacionados a princípios, de tentarem desconstruir princípios na minha frente, e eu nunca deixei. Eu sempre fui uma pessoa que, se você sentar na minha frente e começar a falar algo contra o que eu acredito, a gente vai ter que conversar, e eu vou ter que entender o porquê dessa posição. Então, já entrei em algum embate com os colegas, com alguns professores, assim, em relação a isso, de querer desconstruir algo que eu acredito na minha frente e eu nunca aceitei. Então, com certeza, o maior desafio foi não deixar com que o ambiente me influenciasse, mas que as pessoas certas, que as coisas certas, que o lugar certo e, principalmente, né, que a pessoa certa, que Jesus me influenciasse. E graças a Deus, assim, Deus é muito maravilhoso e eu fui rodeada de pessoas muito boas e vencer esses desafios que ficou fácil e até divertido. Eu gosto de conversar. Acaba que as pessoas, elas vêm me procurar para tentar entender. Então, no começo é sempre assim, nossa, a Bia é muito da igreja. A Bia é muito da igreja, até demais, assim. Mas a primeira dificuldade que alguém passa, a primeira coisa que acontece, sou sempre eu que as pessoas vêm procurar. Então, aí é uma conversa, as pessoas querem entender o que eu faria, as pessoas querem entender o porquê que eu acredito naquilo, as pessoas querem entender o porquê que eu defendi a posição contrária. Então, eu acho que um posicionamento correto, ele traz frutos. Sim. E, graças a Deus, eu me posicionei nessa direção correta. Uma vez eu até falei na igreja sobre essa questão do posicionamento, porque nem sempre é fácil. Né? Muitas vezes as pessoas falam mal de você, você acaba sendo taxada de alguns adjetivos ruins. As pessoas acabam não gostando de você, se afastam de você porque você defende algo diferente do que costumeiramente se defende. Mas é importante, né? Porque se eu acredito, eu preciso defender isso até o final. Sim. Então, me posicionar em relação a isso é a minha verdade. É isso, é ela que eu defendo até o final. Nossa, isso é muito real, muito mesmo. Isso das pessoas virarem contra a gente quando a gente tem uma opinião. Eu sou de cidade pequena, né? E assim, eu sempre gostei muito da igreja. Eu sempre frequentei muito a igreja. Eu sempre participei de conjuntos de grupos de jovens na minha igreja. E eu nunca fui obrigada a participar, não. Tanto que meus pais são super, assim, eles sempre me incentivavam, mas tudo que é grupo, tudo que é coisas de jovens, sempre fui eu que decidia entrar. E aí, inclusive, eu acho que eu conheci Jesus em uma dessas comunidades de jovens, que eu tinha 13 anos, e assim, é igual a Bia falou, era muito a imagem de um Deus infantil para mim. E aí depois eu fui entender que ele realmente estava lá, que ele era o pai, né? E aí eu lembro que foi com 13 anos, então assim, eu entrei nova, logo quando as pessoas começam a criar opiniões e começam a mudar, não, eu quero ser assim, é bem na cidade. E eu lembro que eu fiquei assim, eu ficava desesperada quando eu via pessoas que não eram da igreja, que não seguiam aquilo, eu ficava assim, desesperada. Se eu tava com uma pessoa, se eu gostava de uma pessoa que não era, eu queria, não, você não tá entendendo, você tem que conhecer e tal. E eu sofria muito com isso. Isso é maravilhoso, né?
significa que aquilo te tocou de verdade, que aquilo é incomodava. uma verdade pra você. E eu sofria E muito. ver um mundo diferente desse te incomodava. Te incomodar, porque o que te salvou, você queria que salvasse outras pessoas também. Eu sofria muito. E aí, o que acontece? Por ser cidade pequena, todos os jovens se conhecem, tá todo mundo meio que conectado. E, assim, eu não bebo, não é nem por causa da minha religião, realmente não faz sentido pra mim. E nunca fez. E aí as pessoas começaram a gostar de festa e tal. Eu gosto de passear, gosto de fazer essas coisas, mas eu não tô nesses núcleos dessas pessoas, porque realmente não gosto. Eu acho que nem seja só pela religião, é realmente um gosto meu. Eu acho que minha família não teve essa... Não foi frequente isso, então pra mim não faz muito sentido. E eu lembro que até ano passado eu descobri pessoas que não gostavam de mim, só porque eu não bebia, só porque eu não gostava de festa. Nossa. São reais vivos. E elas vieram me falar isso, nossa, eu não gostava de você porque pra mim você era muito moralista. E eu falando, mas é a minha verdade, eu vou fazer o quê? Preconceito, né? Não, tem muito. Eles preferem gostar, tipo assim, é muito mais fácil você conviver com pessoas que não vão te ensinar nada, porque ninguém vai te julgar. Ninguém vai tentar tirar você de sua zona de conforto. As pessoas têm medo de crescer, né? Na verdade, num mundo em que o errado virou certo e o certo virou errado, as pessoas têm medo de crescer. Essa é a sensação que eu tenho muito da juventude. Hoje na igreja eu cuido dos pré-adolescentes e é exatamente isso que eu direciono eles em relação a isso, e você vê que é uma dificuldade. Porque as pessoas elas estão acostumadas a ficarem num lugar onde tudo que elas façam de errado ninguém as julgue. Então elas só ficam em ambientes errados, com pessoas erradas, porque elas não querem ser julgadas, sabe? Elas não querem crescer, elas não querem alguém olhando para ela e falar assim, não tá legal, isso não vai te levar para nenhum lugar de valor, isso não vai te ensinar algo que seja útil para sua vida. E as pessoas acostumaram a viver em ambientes assim. E quando a gente não vive, né? Quando a gente decide tomar esse posicionamento de não, isso não combina comigo, isso não faz parte de mim, não faz sentido para mim, a gente é sempre muito, muito taxada aí. Mas eu vejo isso hoje como algo bom, lógico. No começo da adolescência é sempre muito difícil, né? Você entender que tem gente que não gosta de você pelas suas ideias, pelos seus ideais, por aquilo que faz sentido e deixa de fazer sentido para você. Mas eu acho que um pouquinho de maturidade assim, que eu fui ganhando ao longo dos anos, hoje eu gosto dessa taxações, porque significa justamente que eu estou no caminho certo. Para mim é mais difícil ouvir assim, nossa, nem parece que você é da igreja. Isso para mim é acabar comigo. Como assim não parece que eu sou da igreja? Era para Então você não está representando o que é a sua verdade. Então não é? eu não estou certa. Agora as pessoas virarem para mim e falar assim, não, é que o pessoal está comentando aí que acham que você é muito conservador e radical. Que bom! Então, então o povo percebeu que eu sou diferente. Sim. Deu para perceber, que bom. Porque esse é o objetivo, né? A gente não vem pro mundo para ser como eles, a gente vem para ser luz. Sim, amém. E a luz brilha. Então, se ninguém percebe o brilho, é porque não tá brilhando. Exatamente, certíssimo. E meu pai fala uma coisa que é muito real. Ele fala que a gente tá na corrida dos ratos. Se a gente diferenciar, acabou. Eles vão continuar indo. Se a gente virar o caminho, acabou. A gente já decidiu tudo, porque é muito fácil ir na deles, ainda mais quando a gente é jovem, porque a gente quer ser incluído no grupo, a gente quer fazer parte, a gente quer sentir pertencente a um grupo. E, assim, é quase impossível a gente achar de cara o grupo que a gente vai pertencer. E eu vejo muita gente mesmo, que tá, assim, vivendo uma vida que não acha certa. E, por exemplo, eu vejo, já recebi relatos de pessoas falando assim pra mim, eu gosto muito de ir pra festa, adoro beber e tal, só que toda vez que eu chego em casa eu fico mal. E, poxa, se a pessoa fica mal, não é tão mais fácil mudar, mas é difícil pra pessoa porque ela quer se sentir incluída. É muito difícil você pensar que tá na possibilidade de se sentir excluído de alguma coisa. Isso é só para os fortes. Porque a pessoa tem que ter um mínimo de força interna, e seja pela própria força em si, ou seja uma força através de Deus, que é quem, na verdade, nos sustenta, para poder ela erguer a cabeça e falar, não, eu não importo com quem vai me criticar, não importo quantas pessoas vão me excluir neste grupo, o importante é a minha verdade, e isso não é para todos. E uma coisa que liberta muito quando a gente pensa assim, eu vou ser julgada, eu vou desagradar algumas pessoas, como ela falou que ouviu muito, mas quando você para pensar assim, tá tudo bem desagradar, eu realmente não sou para todos. Eu não sou para todos, eu penso isso, nos últimos anos desenvolvi esse pensamento comigo. Tá tudo bem,
eu sou tão preciosa, eu sou uma joia preciosa, Jesus me lapidou, eu estou entregando o meu melhor a cada dia, eu estou buscando fazer o melhor para o próximo, para as pessoas ao meu redor, para mim, para todo, em todas as minhas atitudes eu tento entregar o meu melhor. E você acha que está todo mundo pronto para isso? Todo mundo está nessa mesma vibe, nessa mesma energia? Não, não é todo mundo. Então, de verdade, você não é para todo mundo, porque a pessoa que está em outra fase, com outra visão de mundo, às vezes, como nós falamos, nós somos luz, nós escolhemos ser luz e caminhar na luz e levar a luz para as pessoas e para os lugares. Mas tem gente que não está na luz, tem gente que está na escuridão, então a luz incomoda a escuridão. Então, de fato, nós incomodaremos sempre em qualquer fase da vida, na juventude, na infância, na fase adulta, na velhice, sempre vai ter, porque é a separação, né, do joio e do trigo, e está tudo bem. O importante é a gente saber que a gente está conseguindo entregar a nossa verdade, porque a verdade liberta. Quando você vive entendendo que você está conseguindo seguir a sua real identidade, é leve. Sim. Não importa o que as pessoas estão falando, pesado é a pessoa que chega em casa depois que fez várias coisas só para conseguir ficar igual àqueles, quando chega em casa e fica com aquele arrependimento. E é uma tendência comportamental da juventude querer sempre se encaixar, né? Inclusive, é por isso que é na fase da juventude que muita gente acaba se perdendo, acaba se envolvendo com coisas erradas, com pessoas erradas. Porque é uma tendência, né? Os jovens, eles ainda estão naquela fase de formação de identidade, então você precisa se encaixar, se sentir pertencente a um grupo para poder se sentir bem. Então, acaba que as pessoas abrem mão, muitas vezes, até de princípios que elas receberam quando crianças, de valores que receberam quando crianças, numa adolescência, assim, justamente para poder se encaixar. Então, às vezes, a pessoa nem gosta do que ela acha que ela gosta. Ela só faz porque todo mundo faz. E para ela se encaixar naquele meio, ela precisa fazer. Senão ela vai ser diferente, ela não vai conseguir se encaixar. É verdade. Então, é muito difícil trabalhar isso na mente dos jovens, e eu digo isso até pela questão da igreja, assim. O objetivo é justamente fazer eles entenderem de que eles não precisam se sentir pertencentes a um grupo quando esse grupo não agrega, né? O meu pertencimento tem que vir de Cristo e não das pessoas alheias. Então, os jovens têm isso. Não, eu preciso fazer, eu vou fazer aquilo. Às vezes eu vou experimentar aquele negócio, eu vou me sujeitar a situações, a relacionamentos, para poder me encaixar nesse lugar. Só que, por que eu preciso me encaixar nesse lugar, né? Será que esse lugar realmente me cabe? Será? Ou será que isso não é para mim? Uhum. E eu acho que é isso que a gente conseguiu entender, e o meu objetivo sempre foi dizer isso para as pessoas. Você não precisa se encaixar nos lugares que todo mundo está se encaixando. Às vezes o seu lugar é diferente. E é justamente ali que você vai crescer, que você vai se desenvolver. E principalmente que você vai estar mais perto de Cristo. Exatamente. E quando você se posiciona com a sua verdade, mesmo que seja diferente das pessoas ao seu redor, o que você falou e é lindo da gente ver, de certa forma você vai se tornando uma referência. Hoje as pessoas te procuram quando querem ter um direcionamento, esclarecer. Com a Lara eu já percebi também várias vezes, por exemplo, as pessoas estão precisando desabafar, conversar, procura ela. Às vezes a gente fala, parece que tem psicólogo escrito na minha testa, né? Eu passava por isso e vejo que ela já me relatou várias vezes assim. Mas por quê? Porque você, de certa forma, o seu comportamento, a sua conduta de vida, quer dizer, existem duas vertentes. Tem gente julgando, mas tem gente te vendo como referência. Você começa a criar credibilidade, referência, e você ganha o poder de ajudar outras pessoas. Olha como é lindo isso, né? E é o que a gente pede, né? De que Deus nos capacite para ajudar uns aos outros. Então, poder servir de referência e ajudar alguém é lindo. E isso traz respostas para vocês, né? E mesmo os que julgam, acabam vindo nos procurar. Eu tive muitas experiências, assim. Na escola, isso era muito, muito real na época que eu estava no ensino médio. Às vezes as pessoas falavam mal da sua conduta, mas na primeira dificuldade, a primeira coisa que acontecia era você que as pessoas vinham procurar. E muitas vezes por baixo dos panos, né? Tem muita gente que me procurou que as outras pessoas não sabem que eu fui procurada. Olha aí. Mas é porque as pessoas enxergam algo diferente. E sempre que as pessoas dizem assim, não, porque eu vejo algo diferente em você. Eu sempre fazia questão de frisar de que não sou eu. Tudo que há de ruim em mim sou eu. E tudo que há de bom é Cristo. Tudo que há de bom em mim é Jesus. Então, as pessoas enxergam essa diferença, né? E julgam,
mas no final acabam nos procurando. É verdade. É verdade. É verdade. Eu acho assim que muita gente julga e critica, e muitas pessoas viram contra a gente quando a gente demonstra que tem uma certa opinião, não porque, muitas vezes é porque a pessoa realmente tem ranço disso, fala, não, ela é muito moralista e eu não gosto. Mas muitas vezes é porque a pessoa se sente inferior por não conseguir demonstrar a opinião dela na frente de outras pessoas. E aí, esse sentimento é como se ela revoltasse contra a gente e tipo assim, criasse um ranço só porque a gente é a gente. Sabe o que é? Eu, nos últimos anos, eu desenvolvi um raciocínio sobre isso. Quando você faz o que todo mundo deveria fazer, por exemplo, todo mundo deveria ter energia para acordar e lutar e se exercitar e correr atrás dos seus sonhos e fazer. Isso é um básico, todo mundo sabe. Até quem não está fazendo sabe que deveria fazer isso, concorda? Mas sabe. Aí quando você vai e faz, e você vence e mostra seus resultados, você está batendo na cara de quem não faz. É como se você tivesse... A pessoa que está criticando e reclamando, é como se ela estivesse mandando um recado para você assim, para com isso, faz menos, porque isso tá me cobrando, isso está batendo na minha cara, eu não estou aguentando ver você vencer, eu não estou dando conta, vence menos que você está me incomodando. É isso. Em outras palavras, é isso, porque quem não faz, incomoda com quem faz. Porque você está mostrando que se fizer, vai dar certo. Mas pagar o preço, fazer, não é para todos. Fácil, Não é para todos, porque não é fácil, é desafiador. Tem que pagar o preço. Vocês pagaram o preço, estão hoje colhendo os frutos. Eu pago meu preço e colho meus frutos. Mas quem não paga o preço, não colhe os frutos, e aí ele se revolta contra você, porque você está cada vez mais gerando uma cobrança sobre ele. E o que a Lara falou ela falou que às vezes eles têm uma dificuldade de defender o que eles acreditam, e aí o fato de a gente defender incomoda. E isso é verdade. Eu já tive pessoas que vieram me perguntar assim, mas como que você consegue, sabendo que os outros nem sempre vão gostar da sua opinião, continuar defendendo ela? Isso é uma necessidade. Na verdade, todo mundo acredita em algo. Todo mundo tem um pouco de moral, e todo mundo tem a certeza de que algo é certo e algo é errado. Mas nem todo mundo tem a coragem, a decisão de defender isso e não mudar de ideia pelo que os outros estão dizendo. E eu vejo que é muito isso também. As pessoas se incomodam sabendo que você defende, porque ela não está conseguindo defender o dela. Mas você está defendendo o seu. Isso acaba gerando um incômodo, mas eu acredito que não seja um incômodo no sentido ruim. Eu acredito de verdade que seja um incômodo bom, porque as pessoas olham e elas veem que é possível você, mesmo numa idade onde todo mundo procura desesperadamente se encaixar, você continuar defendendo a sua ideia. Então, eu acho que as pessoas acabam olhando isso e percebendo que, caramba, por que às vezes eu abro mão de coisas que eu acredito, sendo que eu posso, sim, defender e mesmo assim ser uma pessoa normal, né? Porque a gente, mesmo diante de tudo, a gente tem muitos amigos que às vezes não compactuam com as mesmas ideias que a gente, mas que estão com a gente, caminham com a gente, e isso demonstra para as pessoas que não é porque eu tenho princípios e eu os defendo que eu afasto todo mundo e eu vivo numa bolha. Muito pelo contrário. A gente vive a vida, a gente sai, a gente trabalha, a gente estuda. Só que a gente continua tendo a certeza de que temos princípios e valores que são inegociáveis. E defender isso inspira as pessoas a defender o delas também. Isso é importante. E como é uma linha de raciocínio que vai se emendando, vocês têm essa postura de ser firmes e defender os valores e princípios, não negociar o que vocês de fato sabem que faz a diferença, e em contrapartida, através disso, vocês colhem resultados. Sim. E quando a gente olha para os jovens que não conseguem colher resultados ou estão lá perdidos e fazendo coisas erradas e decepcionando a família e decepcionando a eles mesmos, com certeza você vai olhar, fazer uma linha de raciocínio sobre a conduta desses jovens e você vai ver, não consegue se posturar, não consegue seguir os valores e princípios. É uma pessoa vulnerável, é uma pessoa que está sempre ali à mercê das situações das pessoas e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E os resultados são condizentes com isso. Então, é tudo um efeito dominó, né? Como a gente diz. A autorresponsabilidade em todas as fases faz toda a diferença. Pagar o preço e colher os resultados. É verdade. Não é isso? Mas, meninas, nós estamos chegando ao fim. Queria deixar para vocês, se quiserem passar uma mensagem final, ou só nos pedir, agradecer, deixar as redes sociais também para o pessoal. E queria agradecer a participação. Foi muito especial ter vocês aqui. A Lara, minha filha, como eu falei para vocês,
tá começando uma fase nova em Minas Gerais, que claro que eu queria ela aqui, né, gente? Eu queria que essa faculdade fosse aqui, perto de mim. Ai, eu lutei tanto, mas ela tem a nossa história toda que foi construída em Minas Gerais. Ela sonhava em passar na faculdade lá em Minas e eu, com coração de mãe, tive que ressignificar e aceitar e me adaptar. Moro em São Paulo desde o ano passado, então a gente vive assim, né, para lá e para cá, eu indo, ela vindo. Mas por que estou falando isso? Para você, jovem, entender que ainda que na fase da vida, alguns momentos de decisão você precisa tomar decisões difíceis, mas para tudo existe uma solução. Eu e a Lara, a gente nunca se separou, nunca. Eu sofria só de pensar como seria a fase dela ir embora, minha única filha, como que vai ficar a minha vida. Nossa, e foi uma fase, acho que com certeza uma das fases mais difíceis da minha vida foi conseguir me fortalecer para ir trabalhando a minha mente para entender que ela precisava ir, que eu precisava ir, ela precisava ir para caminhos diferentes. E com certeza isso está fazendo uma construção de uma jovem forte, que vai ser uma profissional forte, uma mãe de família forte. Então, para todos os pilares da vida, esse momento de encarar nas decisões e falar, ainda que eu precise seguir sozinha, ainda que eu precise ir para longe da minha família, eu vou, porque eu preciso construir meu futuro. Ela está vivendo essa fase e eu estou muito orgulhosa e agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ser sua mãe. E com o coração cheio de amor e de orgulho, eu tô sempre aqui, e lá, e cá, e lá e cá. Enfim, não desista dos seus sonhos, viu, jovem? E deixar aqui meu agradecimento para Bia, que é uma jovem que eu admiro demais e que ganhou meu coração. Eu admiro a sua história, a sua família, e tenho, assim, um prazer imenso por ser privilegiada com esse convívio, né? Que para mim, hoje, vocês representam a minha família aqui. E, de verdade, são pessoas que espalham a luz ao nosso redor e fazem muita diferença. Parabéns por essa jovem que você é, que com certeza orgulha muito seus pais, não só seus pais, mas todo mundo que te acompanha. Amém. Obrigada também. Isso. De verdade, a honra de poder estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas. Gente, quando você convive um pouquinho mais, dá para perceber o quanto elas são parecidas. Então, é um privilégio estar aqui com você, Lauren. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio conviver com você aqui em São Paulo. Poxa, Lara, você podia mesmo, né? Então, podia mesmo vir aqui jogar com a gente. Eu acho que ainda vai ter um momento assim. Vai ter. Mas você tem aí um futuro para poder desbravar uma fase gostosa da vida. Então, eu tenho certeza de que você vai dar muito certo. Amém. Você vai crescer muito. Obrigada. E agradecer de verdade pelo convite. E se é que eu posso deixar algum recadinho assim para minha faixa etária, né? Para as pessoas da minha idade. De verdade, vivam por algo que vale a pena. A vida ela é muito inútil quando a gente não vive por algo que verdadeiramente vale a pena. E se tem algo que eu aprendi na minha vida, pouca vida ainda, né? Mas se tem algo que eu aprendi, é que Cristo vale a pena. Viver com um propósito, viver sabendo que você não veio para a Terra por acaso, viver sabendo que você não está aqui por um acaso, mas você está aqui porque alguém te escolheu. Porque Cristo escolheu, você tem um propósito a ser cumprido na Terra. E viver sabendo e tendo a certeza de que você foi chamado e que você vive por algo muito maior do que você mesmo, é a melhor escolha da vida e é definitivamente viver uma vida para poder alcançar um objetivo. Então você não está vivendo por viver. Você vive porque você tem um objetivo final, você tem uma corrida para vencer, você tem um lugar para chegar. Então, vivam por algo maior que vocês, conheçam a Cristo e vivam por Ele. Amém. 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 Quer deixar um recadinho final para a gente finalizar? Eu acho que é isso que Bia disse. Eu acho que a gente tem que lembrar, né? Que a gente não veio à toa e que basta só Ele, a gente não precisa agradar mais ninguém. Só Ele a gente já consegue tudo na vida. Igual ontem no culto, se a gente ter Cristo, o resto tudo vai agregar. Então, assim, eu acho que todas as coisas cooperam. Exatamente. Deus. Essa passagem é linda. Então, assim, eu acho que só Ele basta e por mais que a gente seja jovem, tem muito tempo para curtir a vida, depois eu penso nisso. Gente, não tem não, tá? Não tem. Tudo que você está vivendo hoje está plantando o futuro que você sonha. Então, o futuro depende de hoje. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso hoje e é isso. Coisa linda, muito orgulho de vocês. Obrigada, amo vocês. Estou muito grata por esse momento, tá bom? E para vocês que estiveram até aqui, obrigado pela companhia. Fiquem conosco, já segue o canal aí, acompanhem. Um beijo para vocês, até a próxima. Deus abençoe.